Senhoras e senhores deputados, neste caso, senhora e senhores deputados, vamos dar início à nossa audiência. Eu queria dar as boas-vindas à 6ª Comissão da Assembleia Municipal de Almada, à 6ª Comissão da Assembleia da República. Portanto, queria dar as boas-vindas, dizer que é um gosto recebê-los e, naturalmente, será um gosto ouvir com atenção aquilo que têm para nos fazer chegar. Queria informar que temos neste momento connosco o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do Chega. Se porventura se juntar mais algum grupo parlamentar durante a audiência, também naturalmente poderá intervir dentro daquilo que é o nosso regimento. Informo também que o nosso regimento prevê, e é isso que iremos fazer, 10 minutos para uma intervenção inicial de Vossas Excelências, depois mais 3 minutos a cada grupo parlamentar e, no fim, 10 minutos para responderem às questões que foram colocadas. Eu usarei alguma tolerância dentro daquilo que é habitual, mas não uma tolerância excessiva, pelo que peço a todas e a todos compreensão e rigor nisso mesmo, porque nós temos de terminar os nossos trabalhos antes do plenário que vai ocorrer às 15 horas, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, dentro do regimento, assim teremos que o fazer. Dito isto, daria então a palavra ao Sr. Presidente da 6ª Comissão Especializada Permanente dos Transportes e Mobilidade da Assembleia Municipal de Almada, Luís Filipe Palma. Faz favor, 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uns agradecimentos iniciais por nos receberem nesta comissão sobre o assunto que nos traz aqui, que tem a ver com os pórticos colocados na A33, em particular no nó da Queimada, e se me permitiriam, reservavam depois por uma outra intervenção no quadro do meu grupo municipal, e os senhores deputados naturalmente irão pedir a palavra para fazer a vossa intervenção. Muito obrigado. Peço desculpa. Se bem percebi, vai passar a palavra aos colegas que o acompanham. Bom, então, peço desculpa, eu tenho que saber quem é que quer usar da palavra, porque, assim sendo... Bom, eu pedia para se identificarem. Eu vou escrever de forma aleatória. Talvez começando, se me permitirem, vamos talvez dar alguma organização. Então vamos começar do princípio do corredor para o fim, se não se importarem. Inscrições aqui? Muito bem, a seguir? Nuno Mendes. António Pedro Marques. Matos. António Pedro Maco. Muito bem. Portanto, são as inscrições para estes 10 minutos iniciais, é isso? Bom, então eu vou começar por aqui. Como é que se chama, por favor? José Rocha. Muito bem. Então, se eu percebi bem, José Rocha do BE, Pedro Matias do PS, Nuno Mendes do Chega e António Pedro Maco do CDS. É isso, não há mais nenhuma inscrição. Bom, estas inscrições são dentro do tempo que temos regimental, são 10 minutos. Portanto, eu diria, para ser aqui equitativo, eu vou dar 2 minutos e meio a cada um. Parece-me correto. Portanto, o que vos pedia que tivessem em conta é que são 2 minutos e meio por cada intervenção. O tempo conta ali para ajudar e eu, aos 2 minutos e meio, direi. Portanto, começa o Sr. Deputado Municipal, José Rocha. Faz favor. Muito obrigado. Começo por agradecer naturalmente o facto de nos receberem nesta comissão. Eu vou ser muito breve. Vou só referir aqui o que nos traz aqui é essencialmente o nó da Queimada na Charreca da Caparica, mas como é evidente haverá muito mais coisas para falar, nomeadamente as portagens da ponte 25 de Abril e a forma como tem prejudicado as populações da margem sul do Tejo. E referir que no final do mês de março o Governo esteve no Distrito de Setúbal com uma série de projetos e investimentos no Arco Ribeirinho Sul, que envolvendo os concelhos de Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Seixal,
falando nomeadamente da extensão do metro sul do Tejo, o novo terminal fluvial na Moita, pontes rodoviárias entre Barreiro Seixal e Barreiro Montijo, enfim, intenções anunciadas de uma autêntica revolução de mobilidade na margem sul do Tejo. Ora, perante estes investimentos propagandeados, perguntaria, e queria saber a vossa opinião, se faz algum sentido mantermos estas concessões que têm custos elevados, não só para o Estado, mas como prejudicam muito as populações. Este nó da Queimada não faz qualquer sentido, é um trajeto curto e que implica que as pessoas façam um desvio para o centro da Charneca e haja um congestionamento incrível no centro da vila. Depois, com todos estes investimentos, sendo esta população já tão lesada com os pagamentos das portagens, e não falo só do nó da Queimada, falo na ponte 25 de Abril, falo na A33, nas outras portagens da A33, falo na A2, enfim, com custos muito grandes para as populações que ali residem. E a pergunta que aqui vos deixo é se, aliás, o Governo disse, nós estivemos reunidos, diz-nos que não se pode reverter estas situações na deslocalização do pórtico e reverter algumas destas portagens criaria muitos conflitos com a concessionária e, portanto, isso não é fazível. O que eu questiono é que, estando estas concessões a chegar ao fim, se não é a altura de revertermos estas situações, de acabarmos com estas concessões com custos que são elevados para o Estado e que estão prejudiciais para a população. É só. Muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal e Presidente de Junta de Freguesia também, Pedro Matias. 2 minutos e meio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por agradecer a vossa disponibilidade para estarmos aqui hoje a falar sobre um assunto que é importante e é impactante na minha freguesia. Portanto, tem a ver com o nó da Queimada. A freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda tem, do ponto de vista territorial, cerca de 50% do concelho de Almada. É uma freguesia que tem mais de 50 mil habitantes, portanto, é uma freguesia que está em franco crescimento, provavelmente, na área metropolitana de Lisboa, é aquela que mais cresce do ponto de vista populacional. Esta questão do nó da Queimada, que penso que os seus deputados conhecem, portanto, na A33, está colocada portanto, à entrada do acesso à Charneca de Caparica, o que não permite que quem vai para sul da freguesia, para a zona da Aroeira, Marisol, consiga fazer um trajeto até à rua Quinta de Cima e, portanto, virando à direita, tem acesso muito rapidamente à zona sul da freguesia e do concelho. Quem vai para a esquerda vai para outro concelho, que é o Concelho do Seixal, que é outra freguesia, que é a freguesia de Corroios, e isto para que as pessoas não... A grande parte desta população, tanto quem vai para sul da minha freguesia, quem vai para a freguesia, portanto, contigo, que é Corroios, acaba por entrar na freguesia da Charneca de Caparica, com todos os custos, até do ponto de vista portanto, da pegada ecológica, que é feita porque faz muitos quilómetros de carro. Portanto, isto cria graves constrangimentos àquilo que é o acesso da população, tanto a Corroios como à Charneca de Caparica. Portanto, quem vai para Corroios entra dentro da freguesia, portanto, percorre as nossas ruas, portanto, com problemas graves de circulação, portanto, trânsito muito intenso, portanto, e aquilo que eu, portanto, sugeria, portanto, aos seus deputados, e eu acho que é realizável, portanto, fazer-se a deslocalização do pórtico, são cerca de 600 metros, o que iria permitir que tanto a população da Charneca, que mora mais a sul da freguesia, como a população da freguesia de Corroios, do Concelho do Seixal, tivesse acesso a uma pequena rampa que está lá e que não pagasse, portanto, e que não pagasse a portagem. Parece-me que era absolutamente realizável. É preciso, nós já tivemos alguns contactos com a concessão mostra-se muito intransigente, portanto, que naturalmente isto tem que ser feito pelo Governo, mas, portanto, pela Administração Central, mas nós estamos e vamos continuar, portanto, a querer que o Governo e que as instituições nos ajudem a resolver um problema, porque é a nossa convicção que a concessão não sairá, portanto, prejudicada por permitir esse acesso mais 500 ou 600 metros. Quem vai depois, portanto, para a Moita, para o Barreiro e para outros sítios, possa também, portanto, pagar a portagem. Muito obrigado. Senhor Deputado Municipal Nuno Mendes, do Chega, faz favor. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o facto de nos receberem aqui para falarmos deste assunto, que é uma situação que
crítica para a nossa população. O Chega, com esta proposta no seu programa autárquico, que é algo que estamos a acompanhar desde o início, falamos de facto de um pedaço de 600 metros, que temos uma autoestrada que até determinado ponto não é portajada, 600 metros são portajados e depois volta a ser durante o período. Sentimos que a população da Charneca da Caparica está a ser discriminada porque não há razão lógica para este processo, para não falar dos custos ambientais e o custo de deslocação, a sobrecarga que existe numa altura de verão, em que sabemos que a Charneca da Caparica é uma zona muito frequentada. Estamos a colocar nas infraestruturas da Junta da Charneca, nas infraestruturas de Almada, uma sobrecarga muito elevada por uma portagem que discrimina unicamente a população da Charneca. Relativamente ainda às portagens da ponte sobre o Tejo, nós achamos que isto, desde sempre, é um fator discriminatório para as empresas e a população almadense. Os negócios não vão para a Almada, não há investimento de indústria e de serviços, porque continua a ponte, continua a ser uma barreira ao investimento. Qualquer empresa, qualquer negócio que tenha necessidade de fazer negócios na margem sul e que tenha equipa norte, obriga sempre a pagar umas portagens que discriminam a população almadense. Nós podemos lembrar que, por exemplo, na zona do Porto são 8 pontos, 8 travessias, e nenhuma delas é portajada, e a Almada há mais de 50 anos que paga para entrar em Lisboa. Somos da opinião que os almadenses não deviam pagar o valor que pagam para entrar na sua capital. Muito obrigado. Muito obrigado também pela capacidade de síntese e pela gestão do tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal António Pedro Marques, do CDS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também a presença da Comissão para receber a Comissão da Assembleia Municipal. É sempre uma satisfação o regresso do CDS aqui a esta Casa da Democracia, embora noutra vertente. Muito já aqui foi dito pelos meus colegas da Assembleia e aquilo que nos traz aqui, basicamente, e aquilo que pode ser efetivamente mais fácil de resolver, será o afastamento do pórtico que se encontra no Nó da Queimada, na A33, na Charneca da Caparica, e que muito tem prejudicado os charnequenses e congestiona totalmente a freguesia e que, portanto, enfim, é mais uma taxa que os charnequenses têm que pagar por pouco metros. Não entendemos que não faz completamente sentido e pedíamos e solicitávamos aqui para que esta dificuldade que os charnequenses passam, e os almadenses também, que pudesse ser também uma das bandeiras por parte dos grupos parlamentares. Depois, ainda relativamente a portagens, voltamos com a velha conversa das portagens na ponte 25 de Abril. Como já aqui foi dito também, é um assunto e um problema que subcarrega também os habitantes da margem sul, nomeadamente os habitantes, e vimos aqui a representação dos almadenses, e aquilo que o CDS entende é que deve-se abrir uma discussão pública e séria, o quanto antes, sobre esta mesma matéria. Não vamos ao ponto de afirmar que exclui-se totalmente o pagamento de portagens, não vamos entrar por esse caminho, mas e solicitamos também aos grupos parlamentares que se possa abrir essa discussão pública, uma discussão séria, para que se possam encontrar alternativas para que os habitantes da Almada e da Margem Sul não sejam tão sobrecarregados. Ainda relativamente a outras questões, temos também aqui, já foi falado sobre a questão da extensão do metro sul do Tejo à Costa da Caparica, que tem sido também muito anunciado pelo Governo do Partido Socialista, tal como a extensão da linha da Fertagos até o Oriente. Também têm sido duas promessas que foram apresentadas pelo Partido Socialista nos últimos tempos, e quando nós vamos falar, inclusivamente, com o Sr. Secretário de Estado e quando vamos falar com a infraestrutura, neste caso com a Fertagos, dizem-nos que, bom, a nós ainda não nos chegou nada, não sabemos de nada, é preciso investimento e, portanto, há aqui duas contradições que, portanto, não jogam para aquilo que será necessário. Portanto, aquilo que o CDS aqui deixa é, efetivamente, a sugestão e o alerta para a consciencialização destas preocupações que os almadenses têm neste momento relativamente a estas matérias que já foram aqui faladas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria também, até em meu nome pessoal, aproveitar para dizer que subscrevo as palavras que é bom rever o CDS novamente nesta casa, mesmo que noutra qualidade. Esta Comissão Parlamentar, a 6ª Comissão Parlamentar, há 3 legislaturas, salvo erro, era presidida precisamente por um deputado eleito pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Hélder Amaral. E, portanto, naturalmente, também é um gosto tê-los de regresso, mesmo que noutra qualidade. Vamos agora passar à ronda pelos grupos parlamentares. Entretanto, juntou-se a nós o
o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Julgo que já o terão visto lá por a Assembleia Municipal de Almada algumas vezes. Eu também informava que as senhoras ou os senhores deputados que não usaram da palavra nesta ronda e que o queiram fazer no fim, poderão fazê-lo. Na mesma metodologia, são 10 minutos, terei que fazer uma distribuição recíproca do tempo que temos. Inicia o grupo parlamentar do PSD, julgo que será o Sr. Deputado Nuno Carvalho, penso eu, não é? Sr. Deputado, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os senhores deputados e os senhores deputados municipais e agradecer bastante a vossa presença aqui, porque ela efetivamente tem duas oportunidades muito importantes. A primeira oportunidade é o facto de, tal como foi dito, terem sido anunciados um conjunto de investimentos na província de Setúbal por parte do Governo, naquilo que tem sido, de resto, um programa que o Governo tem levado a todo o país, em que procura dar um foco especial às diferentes regiões. E é de salutar que qualquer Governo tenha essa prática e é também natural que depois as populações e o próprio Parlamento possam depois discutir aquilo que acha que é melhor para a sua região. E também fazer com que não se possam esquecer algumas prioridades. Ora, dentro da questão que nos trazem aqui, e que de resto deram uma descrição bastante importante sobre os diferentes contactos que tiveram, nós gostaríamos de deixar aqui algumas questões que são relevantes, no sentido também de procurar fazer com que se consiga materializar a ambição que foi aqui deixada e que naturalmente nós gostaríamos de poder conseguir acompanhar. E nesse mesmo sentido, a primeira questão seria se eventualmente, dentro dos contactos que tiveram, se procuraram falar com o Sr. Secretário de Estado ou com o Sr. Ministro e se houve algum feedback sobre essa mesma matéria e se houve uma resposta positiva ou negativa, considerando que a concessionária disse que tinham que falar com o próprio Governo. Em segundo lugar, se eventualmente, dentro da análise que foi feita, havendo algum tipo de feedback da parte do Governo ou algum tipo de pronúncia pública da parte do Governo sobre esta matéria, se foi analisado o facto de o constrangimento de trânsito que é colocado face à alternativa que existe, que faz com que a população se desloque uma distância muito maior, foi analisado dentro daquilo que é um critério que atualmente todos utilizamos, que é o critério ambiental. E, portanto, todos bem sabemos que têm sido lançados um conjunto de políticas a nível de transportes públicos e de apoios que têm por base critérios ambientais. Portanto, neste momento, nós não falamos nem discutimos apenas naquilo que é o critério do custo financeiro, mas também do passivo ambiental que a mobilidade acarreta para a população e que, naturalmente, é uma prioridade para o país, sendo que eu penso que todos os partidos, naturalmente, acompanham esta missão. E, em terceiro lugar, também, aquilo que é o constrangimento que é colocado a nível de eventuais alternativas que não foram aqui mencionadas, não sei se existem ou não, de transportes públicos. Porque se eventualmente também não houver transportes públicos que possibilitem chegar ao local e seja obrigatório utilizar, quase por assim dizer, obrigatório utilizar a viatura pessoal, portanto, não estão numa situação de igualdade àquilo que são o resto da população, que pode ter acesso, eventualmente, a uma cobertura de transportes públicos com maior frequência e maior abrangência geográfica. Portanto, estas questões são muito importantes, porque as questões que os senhores aqui colocam são relevantes na medida em que aquilo que é a igualdade da população tem que ser colocada quando a população tem as mesmas condições. E o que nos estão aqui a colocar é que esta população, em particular em Almada, não tem as mesmas condições e, mais do que isso, ainda é agravada, as mesmas condições a nível de transportes públicos, pelo que percebemos, a nível de alternativas, pelo que percebemos, e é agravada com uma portagem que por 600 metros poderá resolver. Portanto, isto poderá naturalmente levar, a nível da equação, para terminar, Sr. Presidente, uma decisão que é, naturalmente, que faz sentido decidir pagar à concessionária para mexer o pórtico, porque a população, na prática, é que está a pagar e está a ser prejudicada. Por isso, nós, por princípio, acompanhamos a vossa ambição. Eu quero pedir desculpa para terminar com pedir desculpas, porque eu vou ter que me ausentar, eu estou noutras comissões ao mesmo tempo e não queria deixar de vir cá. O meu colega e deputado António Top irá ouvir a resposta, mas também está a passar na RTV e eu naturalmente também vou poder acompanhar a resposta que for dada. Peço desculpa pela minha ausência que vou ter que dar, mas o Grupo Parlamentar do PC estará representado, está bem? E eu também depois vou acompanhar as respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Gil Costa, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, aproveito, antes de mais, esta oportunidade para cumprimentar calorosamente todos os autarcas da Almada que recebemos hoje em audição. A Assembleia da República é um órgão de soberania com competências próprias, tipificadas em letra de lei, e cujo funcionamento se rege pelo seu regimento. Uma casa aberta e disponível a escutar as preocupações de todo e qualquer cidadão. No caso, vertente com reforçada prudência institucional, que esta abertura não seja nunca sinónimo de uma indesejável mistura de competências ou que a mesma possa significar um belisco à autonomia do poder local que muito estimamos.
Não deixa de causar moderada surpresa que uma comissão permanente temática seja recebida nesta Casa ao invés da Assembleia no seu todo, nomeadamente ao abrigo do disposto à linha J do número 2 do artigo 25, que rege as suas competências restritas. Não obstante, e uma vez que aqui nos encontramos, aproveita-se a oportunidade para questionar sobre o assunto em apreço, nomeadamente no que se refere ao pagamento de portagens nos pórticos sítios no extremo do troço da A33, especificamente no que se refere ao nó da Queimada, cujo funcionamento impacta factualmente nos fluxos rodoviários da Nacional 377-1. Todos temos consciência da delicadeza deste tema, na justa medida em que qualquer decisão sobre o mesmo se encontra balizada pelos termos legais dos contratos e termos de concessão deste troço. Sobre tal facto, poder-se-ia referir o papel passado dos governos PSD-CDS, mas por ser facto público e notório optaremos por não o fazer. Esta é uma preocupação legítima, que não é nova, um anseio do qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem conhecimento público há muito, pela voz da sua edil. Conhecemos o empenho do Executivo da Almada e, em particular, da sua Presidente Inês de Medeiros, na sua solução, tal como em tantos outros dossiês que há décadas assolam aquele território. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpre, antes de mais, perceber que soluções poderão ser adotadas no entendimento de Vossas Excelências e que implicações jurídicas ou não delas poderiam emanar. Agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade, cumpre-me apenas transmitir-vos as minhas melhores saudações democráticas e fazer votos para a continuação do meu mandato. Disse, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento muito especial à 6ª Comissão da Assembleia Municipal de Almada, na pessoa do seu Presidente e de todos os senhores deputados municipais. Primeiro, saudá-los por esta iniciativa. Nós entendemos que isto é um princípio basilar da nossa democracia, o poder local trabalhar cara a cara com o poder central, e é desta forma que se devia fazer política, porque entendemos que assim certamente se conseguiriam ultrapassar muitos obstáculos e dar voz a quem diariamente no terreno sente estas dificuldades. Em relação a este motivo que vos traz cá, nós não podíamos estar mais solidários com a vossa reivindicação. Ainda hoje, da parte da manhã, na audição à Ministra da Coesão Territorial, nós voltamos a falar nas promessas socialistas de abolir portagens e que continuamos, ano após ano, orçamento após orçamento, a não se fazer rigorosamente nada em relação a esta matéria. E em relação à A33, é importante percebermos que esta autoestrada foi desenhada, foi concebida, implementada, construída para retirar o trânsito do centro da Charneca. Ao ser cobrada, naturalmente que as pessoas vão preferir o método antigo, porque as pessoas não têm capacidade, com o custo de vida que nós temos atualmente, de andar a pagar 2 vezes por dia, pelo menos, 65 cêntimos. Portanto, a ideia de retirar o trânsito do centro da Charneca com esta autoestrada é infrutífero, porque as pessoas vão voltar a utilizar as estradas nacionais em detrimento desta, dado este custo. Portanto, tem o nosso total apoio e solidariedade nesta vossa reivindicação. Para concluir também, conforme abordado pelo deputado municipal Nuno Mendes, a questão da ponte 25 de Abril. Eu percebo esta vossa revolta em relação ao custo das taxas de portagem, porque também eu, há cerca de 1 ano e pouco, considero-me almadense, porque desde que vim para a Assembleia resido em Almada de segunda a sexta. E vejo a quantidade de carros que lá passam e a quantidade de reclamações que nos fazem chegar diariamente de pessoas revoltadas e indignadas para ter que ir trabalhar, para levar os filhos à escola, para ir a uma consulta médica, ter que pagar por entrar em Lisboa. Isto é discriminatório para o resto do país. Pagar para se entrar numa cidade. É que não se está a pagar uma travessia, está-se a pagar para entrar em Lisboa. E isso é ridículo. Nós estamos manifestamente contra este tipo de atuação por parte dos sucessivos governos.
não só do Governo Socialista, mas também dos anteriores governos sociais-democratas. Terão sempre a nossa reprovação também nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar a minha Comissão da Assembleia Municipal de Almada. Esta Comissão tem tido um trabalho incansável em tudo o que tem a ver com as questões da mobilidade, desde os encontros com as empresas do setor dos transportes, desde o Metro Sul do Tejo, a Transtejo, e durante bastante tempo foi-me possível a mim próprio participar e beneficiar desse conhecimento, dessa aprendizagem, desse trabalho que a Comissão fez e, verdade seja dita, agora tenho acompanhado, enquanto deputado do PCP na Assembleia da República e ainda enquanto eleito na Assembleia Municipal, os múltiplos desenvolvimentos, iniciativas que a Comissão tem vindo a realizar e, junto do Governo, etc., junto dos utentes. E nós, na Assembleia da República, temos procurado, no que diz respeito à política de investimento na rede rodoviária e nas infraestruturas rodoviárias, dar voz às preocupações, dar voz e ser consequentes com propostas concretas no sentido de, aliás, daquilo que já foi aqui colocado. Quando uma concessão chega ao seu final, a sua renovação automática deve ser posta em causa. Continuar, isto vale para a rodovia e para a ferrovia, verdade seja dita, porque muitas das vezes resolve-se problemas empurrando para a frente com mais uns tempos na concessão. Isso é uma coisa que nós temos proposto que não seja feito. Já lá irei à questão da ponte 25 de Abril, uma proposta que apresentámos recentemente, até foi, quanto mais não fosse, de impedir o aumento. Foi um aumento muito significativo nas portagens que se fez sentir naquelas portagens, nessa ponte e na rede viária, porque não tinha nada a ver com aumento de custos, tinha a ver com o efeito estatístico da inflação, que automaticamente se repercutiu nas portagens e as pessoas foram penalizadas. Agora, há aqui um aspecto que nós também devemos sempre recordar, é que aquilo que nós nos habituamos a chamar a A33, desde o início, é um projeto estruturante da região chamado Circular Regional Interna da Península de Setúbal, que apareceu no Plano Rodoviário Nacional como IC32. Porquê? Não para tirar o trânsito do centro de uma freguesia ou de outra freguesia, mas para estruturar a margem sul, tal como existe a CRIL, também existe a CRIPS. A CRIL não tem portagem. A CREL já teve que ficar com a portagem injustamente, porque houve uma altura que não tinha, passou a ter a CREL. A CREL tem portagem de toda ela. A CRIL não tem e não tem nada que ter. A CRIPS não tem nada que ter portagem. E nós valorizamos muito o empenhamento do município, e estou a dizer município, estou a dizer Assembleia Municipal e a Comissão especializada nesta matéria, em tratar especificamente daquilo que é do território do Concelho, mas é uma preocupação que as pessoas que se deslocam do Seixal, de freguesias vizinhas, que podem ser de municípios diferentes, mas que pagam portagem, e eu não tenho ideia se esta questão foi colocada, com a agravante de estarmos a tratar de pórticos, de sistemas de pessoas que podem não ter via verde e muitas vezes ficam colocadas no inferno, que ainda agora temos vindo a tratar também, que depois a AT entra em campo e há execuções fiscais por causa de problemas de portagens e, portanto, solidariedade com esta exigência de que seja retirada a portagem desde logo naquele pórtico. O PCP tem colocado no conjunto daquela estrada, no conjunto daquela infraestrutura, e que esta política de concessões e de PPPs, na prática, no dia-a-dia das pessoas, está a mostrar os resultados e as implicações que tem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Assembleia Municipal de Almada e a sua 6ª Comissão. Sr. Presidente, julgo que há duas questões aqui que são fundamentais no debate. Uma é aquela que foi referida, aquilo que se chama A33, é um projeto estruturante da margem sul que deveria funcionar a par de outras ligações cuja ausência contrasta com as promessas repetidas e repetidas e repetidas, que é o caso da ligação Seixal-Barreiro. Sem a A33, e qualquer pessoa que conheça bem a Península de Setúbal sabe que a A33 faz uma ligação que é absolutamente indispensável e que o facto de ser portajada faz com que
todo esse trânsito acabe depois por ter danos colaterais, como aquele que acontece na Charneca, que é freguesias já de si populosas com problemas de trânsito local, são inundadas. Há outros pontos parecidos, exatamente, na Nacional 10, na margem sul, o facto de não haver um acesso de correios à autoestrada, e tudo isso depois cria nós absolutamente incomportáveis no trânsito local, com custos para as populações e com custos para a autarquia, naturalmente, porque o desgaste das vias rodoviárias e todo o inferno que é, muitas das vezes, as horas de ponta nesses sítios. Há uma segunda questão, que é Lisboa tem preços de casas absolutamente incomportáveis, mas depende dos trabalhadores que vêm da margem sul. E, portanto, além da população da margem sul, Lisboa empurra para os subúrbios, nomeadamente para freguesias como a da Charneca, milhares de trabalhadores. Além de os empurrar para os subúrbios, depois pede-lhes que paguem taxas para irem trabalhar. E essas taxas estão, neste momento, a 2 € por dia na ponte e estão, neste momento, nos pórticos da A33, fora os custos da gasolina, fora os custos, os vários custos que isso tem associado. E as pessoas podiam dizer, mas as pessoas não são obrigadas a ir de carro. Está bem, mas para as pessoas não irem de carro tinha que ter havido um investimento estruturante que também não houve nos transportes públicos da região, que estão hoje num estado ainda mais caótico do que já estiveram noutros tempos. Aliás, a implementação da Carris Metropolitana foi um desastre a esse nível e nós gostaríamos, era bom que alguém um dia viesse a fazer esse estudo, que é perceber das pessoas que têm essa opção, quem é que desistiu do transporte público por causa da falta de investimento na ferrovia, na Fertagos e na Carris Metropolitana e na situação dos barcos, que também não é muito melhor. E, portanto, tirar com as duas mãos é difícil e as pessoas têm, de facto, uma vida muito mais complicada vivendo na margem sul e acho que é um obstáculo, uma taxa, de facto, um obstáculo e um fator que faz com que as pessoas na margem sul tenham um rendimento menor do que as pessoas que vivem em Lisboa e até em alguns concelhos da margem norte. Muito obrigado, Sra. Deputada. Juntou-se, entretanto, a nós a Sra. Deputada Inês Sousa Real, deputada única do PAN, julgo que será para intervir, não é? Sim, Sra. Deputada, faz favor. Então, tem a palavra até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, agradecendo não só a vossa presença, mas também manifestando a nossa preocupação com o tema que aqui hoje está em debate, porque quer as portagens, quer do ponto de vista da dimensão social e do impacto que tem para as famílias, para quem tem que trabalhar, sobretudo com as deslocações para Lisboa, mas também numa perspectiva que ao PAN diz muito, que é a ambiental. Bem sabemos que o para-arranca, que muitas das vezes acaba por marcar o facto também de existir não só a portagem, essa quebra na paragem, acaba por ter também um impacto ambiental significativo que nos deve convocar o debate para as duas dimensões que se acabam por estar indissociáveis. Há aqui uma avaliação do impacto social que, em nosso entender, nunca foi feita de forma séria. As parcerias público-privadas têm prejudicado de sobremaneira as populações, porque não só o Estado está a pagar atualmente 3 vezes mais do que aquilo que deveria pelas autoestradas, como também com as concessões das próprias portagens. Acaba por haver um investimento público cujo benefício depois reverte para o privado e não para a qualidade de vida das populações, como também na ótica daquilo que é o bem-estar e a felicidade das próprias populações, acaba por haver aqui um prejuízo, porque bem sabemos que o tempo que acaba por ser perdido entre a casa e o trabalho acaba por prejudicar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. E nesse sentido defendemos e parece-nos essencial não só que haja uma forte aposta nas ligações, mas acima de tudo na oferta de transportes públicos, porque aquilo que temos visto, de facto, e pensando aqui até a uma escala, inclusive não só intermunicipal, mas também regional, há uma ausência clara de investimento na ferrovia, nos demais transportes públicos, seja na Fertagos, seja também nas travessias, que acaba por prejudicar de forma muito significativa a qualidade de vida e a mobilidade das populações. Em relação, e não podemos também deixar de dissociar este debate da mobilidade e, em particular, também das portagens, com acesso à habitação, que hoje é, de facto, uma crise muito profunda que estamos a assistir. É com preocupação que verificamos que os mais vulneráveis acabam por ter o mesmo problema e, apesar de hoje o tema que aqui
aqui vos traz não ser este, não posso também deixar aqui de referir que é com preocupação que estamos a acompanhar a situação do bairro do Segundo Torrão e o bairro também das Terras da Costa. Sabemos que também houve pessoas que foram deslocadas para Lisboa que têm o mesmo problema da acessibilidade e, portanto, iremos acompanhar até por força da nossa eleita, que quem cumprimenta igualmente, todas estas situações, mas queremos, de facto, agradecer a vossa vinda aqui e suscitar também o debate aqui na Assembleia da República em torno desta questão. Muito obrigado, Sr. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares da Assembleia da República. Vamos iniciar a intervenção final com as senhoras e com os senhores deputados municipais que queiram usar a palavra. Eu vou adotar o mesmo procedimento e vou pedir que me deem os nomes de quem quer usar a palavra. Muito bem. Peço desculpa. Por esta ordem. A seguir, por favor. Margarida. A seguir. Muito bem. Então tenho Luís Palma, Pedro Dias Pereira, Paula Galvão, Paulo Viegas, Margarida Paulos, Nuno Mendes e António Pedro Maco. É isso, não é? Está minuto e meio a cada um já com tolerância. Pelo que aqui eu vou pedir mesmo contenção e capacidade de síntese, que nós temos mesmo que iniciar os nossos trabalhos na sessão plenária às 15 horas. Portanto, Sr. Deputado Municipal e Presidente da Comissão, Luís Palma, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e sendo já muito sintético, agradecer desde já mais uma vez a esta Comissão e também, de certo modo, procurando responder neste minuto e meio aos senhores deputados e prestar aqui alguns esclarecimentos. Nós, de facto, temos feito diversas reuniões, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, foi a mais recente, das infraestruturas, onde nos foi dito que irá haver um processo de nova concessão e, portanto, que esta questão do pórtico poderá ser reavaliada, em que a solução pode ser, inclusive, a relocalização deste pórtico para que quem acede por este nó deixe de ser portajado. Todavia, o que nós consideramos é que esta matéria deve ser muito mais abrangente e deve ser uma abolição na totalidade da extensão da A33, porque desde o seu início, quando foi construída, não foi para ser portajada e inclui uma lógica de desenvolvimento, não só económico, mas também social, de toda a Península de Setúbal, e quer queiramos, quer não, em consciência temos que analisar que é de todo um impeditivo e é inibidor que este desenvolvimento se faça, até pelas questões ambientais que também não estão a ser precavidas, nomeadamente ao nível dos investimentos nos transportes públicos, nas suas várias modalidades e, naturalmente, também no desenvolvimento daquilo que devem ser os eixos rodoviários e, já agora, ferroviários, que tão importantes para aquele concelho e para aquela península. Disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro Dias Pereira, por favor. Boa tarde a todos. O nó da queimada, esse pórtico, é irracional. E é irracional mesmo do ponto de vista da concessão. E porquê? Porque aquele pórtico foi ali colocado, porque foi ali que foi iniciada a nova autoestrada, a nova. No entanto, a seguir àquele pórtico, na quinta de cima, existe uma entrada para a autoestrada que não é portajada até à saída para a Amora, o que significa que as pessoas podem sair ali e voltar a entrar mais à frente, que não pagam esse pórtico e não pagam o troço seguinte.
Nesse sentido, mesmo do ponto de vista do contrato de concessão, se o pórtico avançar 600 metros, não bule na questão financeira do contrato. Portanto, se as pessoas não veem isso, não sei o que mais poderão ver. Isso eu queria dizer sobre o nó da queimada. Em relação à própria autoestrada A33, que, como foi dito, portanto, é uma circular, tem que ser completada por aquilo que nós chamamos o túnel Algestra-Faria, que já está programado há muito tempo e ainda não está em execução. E para melhores esclarecimentos, Sr. Presidente, eu deixo-lhe seguir um souvenir que lhe ofereço para perceber melhor a questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos, aliás, até pedia, se for possível, enviarmos o souvenir por e-mail. Será mais fácil a distribuição pelas senhoras e pelos senhores deputados, que seguramente pode ser útil. Penso que o Sr. Presidente tem o nosso e-mail e agradecia que fizesse chegar. Por uma porque questão, digo isto, apenas pensei em si. Muito obrigado. Muito obrigado. É um instrumento de trabalho útil, seguramente, pelo que se pudesse fazer, era útil. Senhora Deputada Paula Galvão, faz favor, minuto e meio. Boa tarde a todos, muito obrigado por nos receberem. Chamo a vossa atenção para o facto de estarmos aqui representadas as forças políticas do município de Almada, todas, e todos nós temos um único propósito, tratar da mobilidade e dos transportes no nosso concelho, mas não só. É um problema transversal quase a toda a Península de Setúbal. Viemos com 2 casos concretos, temos imensos. O acesso às pontes e as dificuldades de mobilidade também se prendem com o facto dos transportes públicos de acesso à Península de Setúbal, à cidade de Lisboa, serem ainda muito deficitários. Muito há que fazer quanto a esta matéria. E, portanto, o nosso trabalho terá que ser contínuo, por forma a promover um desenvolvimento e um acesso mais rápido por parte das pessoas, dos utentes, que neste momento é altamente deficitário. E não é só o facto das portagens que nos preocupa-nos o acesso ferroviário, o fluvial, que inibe e que leva as pessoas a serem obrigadas quase a recorrerem a veículo automóvel próprio. E é o caos. E creio que muitos dos que aqui estão, que vivem do outro lado e que têm que vir trabalhar para Lisboa, sabem o que é que acontece. O nó da queimada, eu partilho a opinião que temos relativamente à deslocalização. Na reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, foi-nos dito que... Para terminar, Sra. Deputada. A remoção não, deslocalização é a ponderar com a concessionária. É urgente, porque só quem conhece o troço e só quem conhece as razões que levam as pessoas a irem pelo centro da estrada 377 Muito obrigado, é que Sra. percebem porque é que nós estamos aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Viegas, por favor. Muito boa tarde, obrigado a todos por nos receberem. Tenho 2 notas muito breves acerca destas matérias. A primeira questão tem a ver com, eu penso que é relevante na análise perceber a malha urbana da Charneca de Caparica, que se virem uma fotografia aérea, não há por e simplesmente onde fazer uma estrada. A Charneca da Caparica nasceu fundamentalmente numa região, numa zona auge, da área clandestina, portanto as pessoas fizeram as suas casas, não houve um planeamento nessa matéria e hoje em dia aquilo está solidificado, de tal forma que se virem uma imagem aérea não há onde fazer uma estrada, que poderia ser uma alternativa e que neste caso não existe. O que acontece é que depois vai tudo desaguar efetivamente naquela estrada central da Charneca, onde decorre todo o trânsito da Charneca, onde passam os autocarros, sendo que a Charneca não tem outro modo de transporte, e, portanto, até do ponto de vista do transporte público, torna-se complicado não haver uma facilitação exatamente ao transporte público. Sendo nós uma comissão de mobilidade, estamos a falar de questões de mobilidade, efetivamente, nem que fossem 100 carros a ser tirados da estrada central da Charneca, isso já seria uma facilidade em termos de mobilidade. Outra coisa só, muito rápida, é na sequência do que disse o Sr. Deputado Bruno Dias, também, o Sr. Deputado Bruno Dias, em que eu posso dar um caso concreto que me aconteceu esta semana.
os pórticos eletrónicos, eu esqueci-me de pagar 3 euros. Eu recebi esta semana uma multa de 25 euros mais 79,56 de custas. Eu acho que isto é inadmissível. Eu acho que isto é absolutamente inadmissível. Eu penso que isso talvez passe por legislação e por isso é que eu trago isto aqui à Assembleia. Terminado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Margarida Paulos, faz favor, minuto e meio. Muito obrigada. Agradecer também a vossa disponibilidade para nos receberem e também a solidariedade para com este assunto, que é importante não só para a Almada, mas também para os concelhos limítrofes. Dizer que, de facto, a Almada, e não só a Almada, mas tem um problema de planeamento do território que depois impacta na forma como as pessoas também se movem nos estacionamentos abusivos, porque não há forma dos transportes coletivos darem uma resposta que a população espera, não é? Porque nós vivemos uma emergência climática, mas também uma emergência social e, portanto, se não tivermos esta aposta nos transportes públicos, teremos sempre estes problemas. Relativamente à questão que nos trouxe hoje, mais específica, de facto, o nó do pórtico da Queimada faz com que as pessoas todas encham a charneca de automóveis e que causa ainda mais problemas, não só para as pessoas que ali vivem, mas também para o ambiente. Portanto, é urgente que este assunto seja pensado. E relativamente às portagens da Ponte 25 de Abril, entendemos que não é de todo o que queremos que venham mais carros para Lisboa, mas também não é justo que a população que mora na margem sul e vem trabalhar tenha que pagar todos os dias para vir trabalhar. Portanto, há que encontrar aqui um equilíbrio e estes assuntos têm que ser pensados de forma consistente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Mendes, do Chega, faz favor, minuto e meio. Srs. Deputados, de uma forma um pouco telegráfica, em resposta a transportes públicos, eu vou responder em termos de Almada. Barcos sem baterias, barcos sem carregadores, metros sobre o teste com extensão à costa da Caparica, anunciado 2 vezes com pompa e circunstância que o Sr. Primeiro-Ministro nada avançou, Charneca da Caparica sem projeto metro, acessos da A2 não construídos, e é este o panorama. Os transportes na zona da Charneca não existem, o único que existe é a Carris Metropolitana, que foi desastrosa, e ainda temos zonas da Charneca sem abrangência. Aproveito ainda só no facto de estarmos na Comissão da Habitação, e como foi falado do segundo rão, só para anunciar que vão ser amanhã demolidas mais casas no segundo rão, sem que as famílias tenham condições para as mesmas, sem que haja condições para as habitações quando estão a ir, num processo que, a nosso ver, a Câmara Municipal de Almada ainda não justificou o porquê do atraso, o porquê não ser tratado há 2 anos quando devia ter sido, e porquê que chegámos a este momento, passado 1 ano, ainda não resolvemos o problema todo e ainda não identificámos do porquê que em 2 anos teve o processo parado na Câmara Municipal de Almada sem nada a ser feito. E neste momento as famílias são levadas a correr para localizações sujas, sem água, sem luz, sem gás. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado António Pedro Maco, minuto e meio, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer as simpáticas palavras dirigidas ao CDS. Muito obrigado. Vamos lá ver, a Comissão, e respondendo aqui ao repto que foi dado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, compreende-se, como é evidente, que se pense nas questões financeiras que temos, que estes contratos têm a ver com as concessionárias. Mas, normalmente, será que quando fazem estas concessões, será que pensam-se nos verdadeiros interesses das populações? É porque estes investimentos têm que ser dirigidos para as populações e não podem ser ad eternos prejudiciais para as mesmas. Compreendemos perfeitamente, e por isso é que o CDS diz que quer um compromisso por parte das entidades que podem tratar destas matérias, nomeadamente os grupos parlamentares, é isso que vimos aqui fazer, se há um compromisso ou não de que podemos abrir uma discussão séria e pública sobre estas matérias, nomeadamente as questões da Ponte 25 de Abril e do pórtico da A33. Porque se mais uma vez vimos aqui só para conviver um pouco e depois vamos lá para fora e estas matérias caem todas em saco roto, portanto não vale a pena. E, portanto, aquilo que nós queremos é vir aqui apelar, e apelamos à sensibilidade por parte dos grupos parlamentares, para que estas matérias tenham ordem, passem a fazer parte da ordem de trabalhos, para que as populações de Almada deixem de ser prejudicadas relativamente a esta mesma matéria. Muito obrigado e agradecer a presença de todos e dizer que também nós não vamos desistir destas nossas bandeiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer só ao Sr. Deputado Municipal Pedro Dias Pereira que não vale a pena enviar o documento, nós vamos digitalizá-lo ainda hoje e vamos enviá-lo para todos, para todas as senhoras e para todos os senhores deputados. Dito isto, damos por terminada esta audiência. Queria naturalmente agradecer os contributos que nos trouxeram.